Queridos irmãos e irmãs, para quem participou do Tríduo e esteve atento na escuta da palavra, é uma grande riqueza, porque cada texto do Antigo, do Novo Testamento, enriquece essa compreensão desse Deus que é amor e Ele nos chama. E é muito bonito hoje Isaías, e ele logo começa, prestai atenção. Na liturgia oriental é muito rico quando se vai ouvir o Evangelho, porque o diácono ele corre pelos 4 pontos e vai cantando paqui, 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 ou seja, atenção, atenção. E se queremos ser amigos de Deus e viver bem a nossa vocação, segundo o seu estado de vida, nós precisamos estar atentos a essa escuta. Vejam que na regra de São Bento, o primeiro versículo da regra é: escuta, filho, o preceito do mestre, inclina o ouvido do teu coração. Nós temos um mosteiro na França, na Borgonha, que são mais de 100 monges. E na portaria tem uma imagem de São Bento belíssima. E ele está só nessa posição. Écoute. E eles têm uma revista de espiritualidade beneditina, uma das mais belas, que é justamente écoute, escutar. E vejam a maneira como Isaías, ele vai abrindo o coração, mostrando como Deus faz maravilhas, como Ele escolheu. E ao mesmo tempo, a gente pode ver que também já ouvimos Jeremias, o chamado, o profetismo. Tanto Jeremias como Isaías de uma maneira muito particular, o profetismo sobre Maria, sobre Jesus, sobre João Batista, como acabamos de ouvir, porque aquele que é escolhido é chamado a ser luz. Como que capítulo 5 de Mateus vai terminando, depois de 8 pontos que cada um de nós é chamado a viver intensamente para ser amigo de Deus, que são as bem-aventuranças. São 8 pontos. Mas no finalzinho, ele já vai colocar que nós somos chamados para ser sal e luz no mundo. E como é importante o sal. E parece que aqui o trabalho catequético de formação está formando bem, porque o uso do sal está bem dosado. Agora, o importante é o irmão, a irmã tomar consciência que deve ser essa luz. Não? Então, quando nós olhamos essa figura de Isaías, né, como o Senhor o chamou, é importante a gente rezar enquanto está participando dessa Eucaristia também, como que o Senhor me chamou? Porque quando a gente fala chamado e vocação, a gente fica achando que é só esses irmãozinhos aí que estão de azul, né? Ou eu aqui, os diáconos que também. Não, todos nós somos chamados. Mas depois cada um segundo a sua vocação. Esses dias eu ajudava a Aliança de Misericórdia a fazer um documentário sobre os santos, e a jornalista perguntou assim: por que hoje a gente vê tantos beatos e santos leigos? Daí a gente foi mostrando na história da igreja, das canonizações, e a partir de João Paulo II, a maneira como, dentro da visão da experiência pastoral em Cracóvia, na Polônia, onde ele tinha um contato enorme, né? Ele tinha facilidade na parte universitária, na parte cultura, do teatro. Era muito bonito a gente ver a maneira como ele agia, e mesmo como Papa, né? Até enquanto deu, ele esquiava, ele nadava na piscina do Vaticano. Isso é pecado? Não. Andava de caiaque. Então, é evidente que
não é só o bispo, o padre, a religiosa, a santidade. Mas viver bem, o matrimônio, como é lindo. Nas últimas décadas, o número de casais que estão em processo de canonização. Em 2015, nós mandamos para Roma um pedido para fazer um processo de uma irmã chamada Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. O nome dela de batismo Zélia. Roma devolveu e disse não. E justificando o porquê rejeitava. Porque desde 1940 já se tentava fazer um processo sobre ela. Mas se insistindo, porque ela foi casada, teve 13 filhos, 9 todos religiosos, 3 sacerdotes, 6 religiosas. Ele morre com 51 anos, ela ainda entra no convento e morre como Maria do Santíssimo Sacramento. Daí Roma nos questionou. Ela conseguiu as virtudes heróicas porque viveu 2, 3 anos no convento? Não. Porque ela se santificou ali gerando seus filhos, educando seus filhos. Né? É a beleza quando você vê a vocação. João, na segunda leitura, a gente vê onde se fala sobre a figura de Davi, que foi escolhido, né? Ele tinha tantos filhos, mas Deus havia escolhido Davi, né? E João também. Por isso que é importante essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é um nazir, ele é fruto de uma mãe estéril, como Ana e tantos outros, a mãe de Salomão também. E vimos que era um temente a Deus e sabiam quais eram as consequências de tudo isso. E na segunda leitura diz que ele foi para o deserto. Portanto, a gente tem essa figura de João no deserto. Comia mel, gafanhotos. E, provavelmente, ele tinha uma vida monástica. Porque quando a gente fala de vida monástica, nós temos o hinduísmo, o budismo, mas 200 anos antes de Cristo, até o ano 60 depois de Cristo, nós temos a comunidade Qumran. A comunidade Qumran é a primeira comunidade que tem uma regra de vida. Depois, no cristianismo, é São Pacômio. Mas São Pacômio, ele tinha conhecimento desse documento, que eram preservados em papiros, em tabuinhas, como a gente ouviu. São Bento também vai falar que o monge pode ter uma tabuinha lá para dar o recadinho dele, não é? Não tinha o pergaminho e o papiro tanto disponível, não havia o papel. Mas é interessante a gente ver que São Pacômio vai utilizar a regra e algumas figuras na igreja ou nomes que foram surgindo, abades, prepósito, prior. O mais antigo é o prepósito, que era da regra justamente de Qumran, onde se recebia os jovens, tinha a formação, recebia uma veste branca, não se queimava etapas, aprofundava os ensinamentos da Torá, os midrashes, né, que seriam as historietas, as exegeses da palavra de Deus, mas eles recitavam constantemente os 150 salmos e trabalhavam com apicultura, e aí vai surgindo o desenvolvimento da argila, o trabalho com o corte do pergaminho, do papiro, da tinta, e vai surgindo os letrados, os copistas. E por isso que o mundo tem toda essa documentação, porque a partir desses grupos foram surgindo homens, mulheres que se dedicaram a esse serviço. No dicionário francês sobre
silêncio tem um do verbete mais belo que explica tudo isso, o desenvolvimento, seja das notícias, o porquê é importante o silêncio, você estar ali concentrado. Por isso que a gente tem, quando vai estudar Bíblia, né? Mesmo a regra de São Bento, às vezes depende das fontes, porque às vezes o monge estava lá copiando lá a Sagrada Escritura, cochilou e acaba fugindo uma palavra ou uma frase completa, e aí perde um pouco o sentido. Mas é muito interessante a gente ver que a comunidade Qumran vai ter essa influência até 60 anos depois de Cristo. E provavelmente, segundo grandes historiadores, João Batista ele teve esse contato. Ele vivia no deserto, vivia o celibato. Portanto, ele viveu ali, mas depois ele se apresenta ao público, no momento que ele já estava mais maduro, e vejam, em todo momento, tanto Jesus como João Batista tinham consciência plena da sua identidade. E como é importante você ter consciência plena da sua identidade. Aceitação da sua identidade. Então, Dom Valfredo Tepe, que trabalhou muito tempo aqui em Alagoinhas, na Bahia, ele tem um livro belíssimo, porque nós temos na logoterapia Viktor Frankl, O Sentido da Vida, mas nós temos para a formação dos jovens, ele foi formador dos franciscanos, então ele colocou o primeiro capítulo, o sentido da vida, a chave da felicidade, viver bem a vocação, é a aceitação. Jesus e João têm plena consciência de quem eles são. Não há problema nenhum. João sabe o seu lugar, o seu serviço. Por isso ele não é digno. Ele se coloca e mostra a humildade, como é importante o serviço. É brilhante a figura de João, como Elias é o protótipo da vida consagrada, João também é o belo modelo para nós olharmos. E quando a gente vê, desde a anunciação no templo a Zacarias, a maneira como o anjo ele vai informando a reação de Zacarias, onde ficou ali, talvez inseguro, ficou mudo por um período, mas é muito bonito a partir do momento também que Maria visita Isabel, porque tanto Maria como Isabel também tinham consciência plena da sua identidade. Por isso é uma explosão de alegria na visita de Isabel. E surge, bendita és tu entre as mulheres, e a minha alma engrandece o Senhor. É todo um hino de humildade, de gratidão. E algo que é o mais belo na vida de um homem e de uma mulher é ter consciência plena e o sentido da gratidão. E quando a gente vê esse texto que nós acabamos de ouvir, chegou o momento de Isabel dar à luz. E era tradição dar o nome da família. Mas aí João, ele vai receber esse nome porque o pai daí se posiciona, ou seja, tomou consciência do seu chamado, da sua identidade, o orgulho abaixou e ele se coloca na disponibilidade. Ele pede a tabuinha e a partir dali, a exemplo de Maria na visita a Isabel que explode no Magnífica, também ele explode com Benedictus. E ali faz uma síntese do que será todo o ministério do seu filho. Por isso que no ofício divino, tanto de laudes como de véspera, e nesse sentido, a grande contribuição, legado de São Bento,
Como dizia ontem, o carisma de São Bento não é a liturgia, mas a hospitalidade. Mas foi São Bento que organizou todo o ofício da igreja. Por isso nós tínhamos e ainda temos, em muitos casos, o ofício da igreja, ou seja, romano, onde muitos rezam pelos 4 tijolinhos ali, né? E como também lá no Rio de Janeiro, ainda é em 2 semanas, e cada você tem várias maneiras de rezar o ofício da abadia, o ofício da diocese, mas foi São Bento, porque era um homem que amava a palavra de Deus e tinha consciência plena também do seu chamado. Por isso que São Bento era apaixonado pela figura de João Batista, porque também ele foi um garoto que de Núrcia foi enviado para Roma para fazer os seus estudos. E ali, vendo a grande crise, ele não queria aquilo para a vida dele. A gente acompanha tantas histórias de jovens que são do interior e chegam no Rio e vendo tudo aquilo ficam assustados, né? Vêm procurar para ter uma direção espiritual. São Bento, ele vai para Subiaco e ali, também de uma forma tão informal, começou, mas não tinha noção do que deu, né? Hoje deu ali que entre monges e monjas são quase 40 mil espalhados pelo mundo e vocês pouco a pouco vão entrar nessa contabilidade. Então, aí entra a beleza em cada época, em cada etapa. Agora, por que com Ram acabou? Pelo mesmo motivo de Cluny e os maurinos. O orgulho, a soberba. Quando eles começaram a dizer ou colocar senões para receber jovens, onde eles eram o santo dos santos. Então, queridos irmãos, vamos pedir, com o exemplo de João Batista, a humildade. Ele é o amigo do esposo. Capítulo 3 do São João, a partir do versículo 27, é muito bonito ver, enquanto está aquela discussão, por que jejuar, os discípulos de João e os discípulos de Jesus, e Jesus vai responder, enquanto o esposo está, não há necessidade do jejum, né? E é muito bonito em latim, amicus autos exponse, né? Para quem quiser aí né? De repente, os irmãos aí vai ter algum bispo aí, algum abade, já tem uma dica ali para o brasão, amicus autos exponse, né? Ser amigo do esposo. E ele realmente ele deixa forte isso. Não é à toa que é um dos santos que tem o maior número de igrejas dedicadas, eparquias, dioceses, porque ele é esta figura que preparou os caminhos e é ele que vai apontar o Cordeiro de Deus, né? Então, vamos pedir ao Senhor que também nos dê essa graça, e para isso é evidente que nós temos que ter fé.